Crespo, na minha visão, ele tomou uma facada pelas costas. Na minha visão, puxaram o tapete dele. Na minha visão, foram traíras com o Crespo. O Casagrande mandou essa sobre a demissão do Crespo no São Paulo. Se liga só. Eu gosto do Roger Machado como treinador, mas não gosto da situação que ele chegou no São Paulo. Ele chegou com um discurso obrigatório, né? Ele chegou lá, vamos lutar por título, o time grande precisa pensar no primeiro lugar, blá, 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 blá. Um discurso oposto do Crespo, que eu acho que o Crespo foi mal interpretado de propósito por algumas pessoas dentro do São Paulo. Foi mal interpretado de propósito. Porque quando ele fala, o nosso primeiro objetivo é 45 pontos. Ele não está falando que vai lutar para fugir do rebaixamento. Ele está falando que os objetivos de um campeonato... Pô, o Santos caiu faz 2 anos atrás, né? O Vasco já caiu algumas vezes, Atlético Mineiro, Corinthians, o Palmeiras, né? Só não caiu São Paulo e Flamengo até hoje. E eu acho que essa é a grande sombra que tem em cima do São Paulo. E esse discurso parece que não pode ser falado, porque não faz parte da nossa realidade, faz parte da realidade de todo time brasileiro. Deu errado no Campeonato Brasileiro, corre risco de cair porque o campeonato é traiçoeiro. O Crespo veio de um campeonato ano passado, perdeu a vaga na Libertadores, entra não jogando bem no ano, de repente encaixa logo após a saída do Casares, saída do Belmonte, chegada do Rafinha, aquela aproximação dos jogadores, os jogadores se sentiram mais seguros, começou a jogar bem e está lá com 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado pelo Palmeiras no Campeonato Paulista. Onde está o problema para você demitir o treinador? O problema foi ele falar que o primeiro objetivo é 45 pontos. O primeiro objetivo de todo mundo é não cair. Não importa, vai começar até o Flamengo, vai começar o campeonato. Gente, não pode dar nada errado, porque senão fica difícil. O segundo objetivo é uma vaga na Libertadores e o terceiro objetivo é lutar pelo título. Você só vai saber esse terceiro objetivo lá na metade do campeonato, quando a coisa estiver andada, para ver como está o rendimento do seu time e quantos pontos você tem. Então o Crespo, na minha visão, ele tomou uma facada pelas costas. Na minha visão, puxaram o tapete dele. Na minha visão, foram traíras com o Crespo. Na minha visão, eu não estou lá, não falo com ninguém de lá, não conheço as pessoas, mas não tenho contato. Para mim foi uma traição, uma trairagem com o Crespo. É isso mesmo, a demissão do Crespo pela diretoria do São Paulo ainda está dando o que falar e está repercutindo adoidado nos bastidores do tricolor. A torcida do São Paulo não engoliu ainda essa demissão, assim como, o Casão disse aí nesse depoimento dele. Mas, infelizmente, essa é uma prática comum no futebol, A gente já viu recentemente casos semelhantes em outros clubes do futebol brasileiro, como o próprio Flamengo e alguns outros clubes também. Mas, pensando aqui no São Paulo, o que a gente pode esperar do tricolor após essa demissão? É claro que ao meu ver também foi totalmente injusta essa demissão. O técnico Crespo não merecia ter sido demitido do comando técnico do São Paulo por tudo que ele vinha fazendo. Ele prometeu desde o início o quê? Entregar um time competitivo. E é isso que ele entregou. Olha só, nessa última vitória contra a Chapecoense por 2-0, o time redondinho. O novo treinador, o Roger Machado, ele não teve tempo de treinar a equipe. Ele teve que levar em campo o time que já era do Crespo. E olha só, São Paulo venceu com tranquilidade, venceu com facilidade, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E a esperança é que o São Paulo realize um excelente Campeonato Brasileiro. Eu não digo aí que o São Paulo é um sério candidato ao título, por mais que hoje esteja na liderança do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque as características do Campeonato Brasileiro, a gente precisa entender que essa competição é uma competição longa, é uma competição que necessita em que as equipes que disputam essa competição tenham elencos grandes. Para quê? Para fazer o tradicional rodízio de jogadores, preservando aí as suas condições físicas, preservando aí para que os jogadores não se sintam tão desgastados e isso reflita no seu desempenho dentro de campo. Paralelo a isso, como a temporada é longa, o Campeonato Brasileiro é longo, temos aí quase 40 rodadas nessa competição, é natural aí
que os times sofram com jogadores lesionados, tanto pela carga excessiva de jogos, ou também até, né, por outras consequências, como o próprio gramado sintético, que já vitimou jogadores do São Paulo. Tem muitos torcedores que às vezes criticam, né, torcedores rivais que criticam aí alguns jogadores do São Paulo que se posicionam contra o gramado sintético. Mas é realidade. Caleri, o Lucas Moura se machucaram onde? No gramado sintético. Se isso aí tem embasamento científico que prejudica ou não o atleta, não sou eu aqui quem vai dizer se existe aí algum embasamento científico ou não. Mas o fato é que eles se machucaram nesses gramados sintéticos e foram lesões gravíssimas, que tanto que tirou o Lucas Moura e o Caleri por um longo tempo ano passado do elenco principal do Tricolor. E veja, depois aí dessa grave lesão, Caleri voltou arrebentando. Eu acho que até, óbvio, né? A gente não pode falar isso, mas eu acho que a lesão, de certa forma, foi até benéfica para o Caleri, que deu uma viradinha de chave aí. Porque antes da sua lesão, ele não vinha rendendo muito com a camisa do São Paulo. Não vinha, o rendimento dele vinha muito abaixo. E após essa lesão, ele buscou a recuperação e voltou com tudo. Metendo gol, dando passe para gol, jogando bem, sendo participativo, brigando a todo momento. Então, o Caleri hoje voltou a ser aquele grande jogador, aquele camisa 9 que tanto fez falta na equipe do São Paulo. É um cara aí que lembrou do técnico Crespo após a vitória do São Paulo sobre a Chapecoense. Ele lembrou aí que a vitória era importante sim para o Roger Machado, mas também era fruto do trabalho do Crespo. Então o Caleri, ele lembrou do Crespo e não esqueceu do trabalho que vinha sendo feito. Quais serão as consequências da demissão do Crespo no São Paulo? A gente ainda não sabe. O que temos hoje, a realidade do Tricolor, é que hoje, ainda bem que por mais que os bastidores políticos, a questão política do clube ainda ferve, o Crespo conseguiu deixar o São Paulo com um time competitivo, cumprindo a sua meta desde o início que chegou no São Paulo para essa segunda passagem. Ele em nenhum momento prometeu títulos, ele prometeu entregar um time competitivo, e isso que ele entregou. Tanto que o Roger Machado vai ter um certo conforto nesse início, porque ele tem um bom time estruturado em mãos para a sequência dessa temporada e para o seu início de trabalho no São Paulo. Então, o Crespo, como o Casão disse aí, foi simplesmente traído pela diretoria. E o que a gente não pode esquecer jamais, que, além de o Roger Machado ser o treinador preferido do Rui Costa, a gente não pode esquecer e não pode aí se convencer por esses discursinhos do Rui Costa. Por quê? Rui Costa é a gestão Casares. Se você, torcedor são paulino, que pedia a todo momento o fora Casares, se você está defendendo o Rui Costa, se você passa pano pro Rui Costa, não se esqueça que Rui Costa é gestão Casares. Harry Macis Jr. é gestão Casares. Então, essa demissão do Crespo é mais uma decisão equivocada da gestão Casares. O Casares saiu da presidência? Saiu. Mas os diretores, os conselheiros que estavam ao redor ali do Casares permanecem. E o Rui Costa é um deles. O Rui Costa, faz tempo que era no São Paulo. Começou a aparecer agora. Por quê? Será que ele não tinha espaço? Ou será que ele não queria dar a cara a tapa? Por que ele só está aparecendo agora? Então, essa demissão é totalmente responsabilidade do Rui Costa, que é gestão Casares. Então, se lá na frente der merda, se lá na frente o São Paulo caiu o rendimento, e a gente sabe que a temporada de 2026 não vai ser uma temporada fácil, por mais que o São Paulo esteja numa crescente, se lá na frente o São Paulo não conseguir atingir aí os seus objetivos neste ano, que é pelo menos, né, tentar uma vaga para a Libertadores de 2027, porque chances de título hoje, por mais que o São Paulo esteja crescendo, eu não coloco o São Paulo como favorito a título, mas uma vaga na Libertadores sim, é o mínimo que o torcedor são paulino exige hoje do São Paulo, exige desse time, dessa comissão técnica e dessa diretoria.
Porque se caso contrário lá na frente der merda, o responsável tem que ser o Rui Costa, que demitiu um cara que estava fazendo o time jogar bola, que estava fazendo o time entregar resultado dentro de campo. E só porque o cara falava as verdades, porque realmente tudo que o Crespo não mentiu em nenhum momento. Não mentiu. Ele sempre foi sincero. E o que aconteceu? Ele foi traído por falar a verdade, por expor a realidade do clube. Por mais que grande parte da torcida do São Paulo saiba que o São Paulo tá lascado. Tá lascado financeiramente, tá lascado estruturalmente, tá lascado aí moralmente, né? Até no mercado publicitário. Tem marcas até que se afastam do São Paulo diante aí de alguns casos de suspeita de corrupção. Então, o São Paulo hoje está moralmente acabado. E o Crespo em nenhum momento ele mentiu, só que ele foi penalizado por conta de falar a verdade. E falar a verdade na gestão Casares não pode, é proibido. Luiz Gustavo falou a verdade, o que aconteceu? Mandaram ele embora. E agora o Crespo falou a verdade, caiu fora. Quem será o próximo que vai bater no peito e falar a verdade? Quem será? E aí? Ou você tá aqui dentro e fala bem do meu São Paulo, ou você vaza. A filosofia de trabalho da diretoria do São Paulo hoje é essa. Então, não pode falar a verdade no São Paulo. Não, São Paulo tá com uma dívida enorme. O São Paulo aí vendo uma série de tropeços, contratações frustradas, como Rames Rodrigues, Oscar, Daniel Alves, vendas de jogadores da base a preço muito abaixo do mercado, a preço de banana. Então, esses são apenas alguns dos exemplos de o quanto as decisões da gestão Casares, Rui Costa é gestão Casares, as decisões da gestão Casares são equivocadas. É uma das piores gestões da história do São Paulo Futebol Clube. E a gente não pode passar pano para o Rui Costa. Não pode. Agora a gente tem que cobrá-lo por resultados. Porque se a mudança de treinador foi para melhorar o São Paulo, agora tem que erguer o sarrafo. Se não estava bom para ele com o Crespo, agora tem que erguer o sarrafo. Tem que melhorar. Porque senão vai ficar cada vez mais evidente que não foi uma mudança por questão técnica, e sim por questão pessoal, por questão de ego pessoal, por questão de o Roger Machado vai alimentar o meu ego, vai estar do meu lado, não vai bater de frente comigo, igual o Crespo fez. Então, se lá na frente o desempenho do São Paulo cair, vocês já sabem quem que tem que ser cobrado. Rui Costa. E Rui Costa é gestão Casares. Bom, galera, hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer outra novidade sobre o Tricolor, vou trazendo aqui para vocês. Por isso, mais uma vez, eu peço que se inscreva, deixe aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!